Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo o Noites Gregas, este podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Ouvinte, aqui quem fala é o Felipe Speck. Hoje nós vamos acompanhar, enfim, os últimos momentos de Aquiles. A gente já falou bastante sobre ele nesse podcast, né? Certamente ainda vou falar sobre ele no futuro, mas este é o último episódio em que ouvimos uma narrativa com Aquiles ainda em vida. Fazendo uma pequena recapitulação, ele aparece primeiro lá no episódio 46, intitulado Os Pais de Aquiles, em que um oráculo anuncia que o filho de Tétis será mais poderoso do que o pai, e aí Zeus e Poseidon, que disputavam o amor da deusa, então desistem da empreitada e arranjam um casamento de Tétis com um mortal, o Peleu, e assim nasce Aquiles. Agora, já perto do fim da saga de Troia, nós vamos ver como ele encontra a morte. O professor Moreno narra neste episódio o combate entre Aquiles e Memnon, um guerreiro etíope, filho da deusa Aurora, e o Memnon acaba morrendo, e logo depois ocorre, enfim, a morte de Aquiles. Para saber como isso aconteceu, vocês vão antes conhecer outros dois filhos de Príamo diretamente envolvidos com a morte de Aquiles, o Troilo e a Polixena. No curso Mitologia na Arte, para os nossos apoiadores da modalidade Deus, já estão disponíveis as 2 aulas que contam todo o mito da Medeia. O mito na versão de Ovídio, da obra Metamorfoses, narrado pelo professor Moreno, que no vídeo ilustra a história com quadros, esculturas e outras obras de grandes artistas. Eu lembro a vocês que toda a saga de Troia, que nós estamos contando aqui, também está disponível no curso, bem como a Odisseia e outras dezenas de aulas. Para acessar, basta apoiar o podcast em noitesgregas.com.br/apoiar. Este apoio é muito importante para que a gente possa continuar com o nosso trabalho aqui. Aliás, o conteúdo deste episódio também tem material extra na área do apoiador e eu volto no final para contar o que tem por lá. O professor Moreno começa logo depois da publicidade do Spotify. Um bom episódio. A cada dia que passava, os troianos iam ficando mais desesperançados. Aquele entusiasmo com que eles tinham recebido a Pentesileia, quando ela se apresentou com as Amazonas, morreu logo no dia seguinte, quando ela teve o seu encontro fatal com Aquiles. Príamo ainda tentava animar os troianos, dizendo que estava recebendo notícias repetidas de que Memnon estava se aproximando com seu grande exército. Memnon era um rei etíope, parêntese, assim os gregos chamavam os negros da África, em geral, fecha parêntese, que tinha prometido ajudar Troia com seu numeroso exército. E segundo as últimas notícias, ele estava prestes a chegar. Memnon, como Aquiles, também era filho de uma deusa com um mortal. A mãe de Aquiles era Tétis. A mãe de Memnon era a deusa da aurora, Eos, aquela de dedos cor-de-rosa que sempre ilumina nossas manhãs. Assim como Tétis, ela tinha pedido a Hefesto armas divinas para seu filho Memnon. Isso colocava, portanto, os dois guerreiros praticamente em pé de igualdade. Quando quase nenhum troiano acreditava mais nessa história que Príamo contava, apareceu no horizonte o exército de Memnon. Segundo o Diz Quinto de Esmirna, grande demais para ser contado. Assim como tinha feito para receber Pentesileia, Príamo promoveu um banquete gigantesco em homenagem ao aliado agora, aclamando-o como o verdadeiro salvador de Troia. Chegou o homem que vai salvar Troia.
Ouvindo isso, Memnon, que todo mundo dizia como gente finíssima, disse com a humildade de um jogador de futebol entrevistado antes do jogo, que ele tudo faria no dia seguinte para mostrar à torcida o seu valor no combate. Zeus apreciava Memnon tanto quanto apreciava Aquiles. E ele estava muito preocupado com o resultado dessa luta. Por isso ele pediu a todos os demais deuses que não interferissem em nada, porque o destino é que iria definir o vencedor. No dia seguinte, assim como Pentesileia, Memnon e seu exército saíram matando de Troia. Muitos gregos morreram. Era muito difícil enfrentar aquela onda humana de homens muito bem preparados, com porte físico avantajado. Aliás, os gregos sempre achavam os negros da África a espécie humana mais bonita que eles conheciam. No caminho, Memnon matou o próprio Antíloco, aquele filho de Nestor, que já apareceu em outros episódios. E Nestor, coitado, ancião, assim mesmo, ele tentou investir contra Memnon, ele tentou vingar a morte do filho, mas esse, mostrando que era um cavalheiro, respeitou a idade de Nestor e principalmente o seu renome e se recusou a lutar com ele. Não é justo, disse ele, não é digno. Evidentemente, assim como Pentesileia, Memnon veio para morrer na espada de Aquiles. Assim que os dois se encontraram, assim que os dois se defrontaram, não houve praticamente dificuldade alguma e Aquiles atravessou o coração de Memnon com a sua espada. Eos, a Aurora, ficou inconsolável, mas Zeus achou que deveria conceder ao filho dela uma série de privilégios. Ele mandou os deuses coletarem todas as gotas de sangue que tinham caído dele e usarem para formar um enorme rio que corre até hoje e que a cada aniversário da sua morte, para lembrar o nome de Memnon, exala o cheiro de carne humana. Aqui no Noites Gregas nós dois fazemos uma careta. É uma homenagem um pouco trash, mas cada época tem seu uso, cada roca tem seu fuso. E os etíopes que permaneceram perto de Memnon, os seus fiéis escudeiros, ficaram inclusive para enterrar o líder deles, foram transformados em pássaros que permanecem até hoje perto do seu túmulo para remover a poeira que acumula nele e talvez, quem sabe, comer alguma barata que se aproxime. Tenham sempre em mente que todos os personagens que interagem com Aquiles estão preparando pouco a pouco a sua morte. O destino, como nós vimos, cozinha a sua história sempre em fogo muito lento. E temos que estar atentos para enxergar qual a importância de um, qual a importância de outro para o desfecho final. Vimos a Pentesileia e Memnon. Vamos ver agora um personagem que não tinha aparecido, mas que terá importância capital para o desfecho final. Estou falando de Troilo. Troilo era um jovem, um efebo, portanto ainda não tinha barba, filho de Príamo e Écuba. Alguns dizem que era filho de Écuba com Apolo, mas isso é muito comum atribuir uma descendência divina a personagens importantes. Para azar dele, ele fazia parte de uma lista que tinha sido revelada por um oráculo das 3 coisas necessárias para que os gregos conseguissem tomar a cidade de Troia. Primeiro, eles tinham que roubar o Paládio, que vai aparecer aqui num dos próximos episódios. O Paládio é uma pequena imagem tosca de madeira, mas que teria caído do céu diretamente dentro das muralhas de Troia, vinda da deusa Atena, que, portanto, conservado com grande cuidado, ajudaria a defender Troia de qualquer perigo. Esse paládio deveria ser retirado de dentro das muralhas para, com isso, eliminar essa defesa que os troianos tinham. O segundo era recuperar o arco e as flechas de Hércules, que estavam em poder de Filocteto, bem longe dali, na ilha de Lemnos. Em breve, vamos falar disso também. E o terceiro, por último, era dar cabo de Troilo.
era liquidar com ele antes dele completar 20 anos. Ora, Troilo não sabia disso, mas a deusa Atena, que estava interessadíssima, como sabemos, em ver Troia destruída, ela tratou de avisar Aquiles que essa era uma missão para ele. Matar um jovenzinho de 18, 19 anos era uma missão fácil demais para Aquiles, diriam alguns. Não, não era não. O grande Aquiles, aquele bamba das galáxias, não teria o menor problema de superar fisicamente o pobre Troilo. Mas como ele ia encontrar esse rapaz se ele, como era um efebo ainda, não estava em idade de pegar em armas? Ele não combatia, ele vivia dentro das muralhas. Ele não saía na planície. Como Aquiles ia fazer isso? Aí que estava a dificuldade. Derrotar um jovenzinho ainda sem barba ia ser facílimo. Uma verdadeira canja de galinha, como diria minha avó. Mas não era fácil ter contato com ele. Então Aquiles começa a rondar a cidade, a patrulhar em volta das muralhas, esperando uma chance de apanhá-lo fora dos muros. Isso não era difícil, porque ele já tinha capturado, se vocês lembram, aquele jovem, o Licaon, quando ele estava longe do portão, no pomar, colhendo galhos para fazer brinquedo, porque era quase uma criança. E Aquiles ficou sabendo por um informante que Troilo era extremamente aficionado por cavalos e que costumava sair da cidade para poder galopar e também dar água para os cavalos numa fonte que ficava perto do templo de Apolo, construído ali nas imediações. Então foi para lá que Aquiles se dirigiu. Isso acontecia geralmente de manhã, disse o informante, bem cedo. E Aquiles começou a ficar emboscado atrás de uns arbustos grandes que havia ali, com paciência esperando que o Troilo aparecesse. E foi inevitável. Um dia, um dos portões da muralha se abriu e saíram galopando 2 jovens, Troilo e sua irmã, a princesa Polixena, que trazia junto um jarro para colher a água da fonte. Aquiles, que estava à espreita, ficou fascinado com Troilo, cuja beleza o atraiu mais ainda do que a de Polixena. Num salto, Aquiles, com a sua lendária rapidez, avançou em direção aos 2. Mas o jovem troiano, percebendo que ele era a presa mais importante, a presa mais cobiçada, e lendo nos olhos de Aquiles quais eram suas intenções, se bem me entendem, tentou escapar a galope. Mas Aquiles o pegou pelo cabelo e o derrubou da sela. O Troilo se debateu como pôde, com pés, mãos, conseguiu escapar e fugiu até o templo de Apolo, que ficava bem ali perto, onde ele achou, como era o costume, que ele estava seguro porque estava protegido pelo deus a quem pertencia aquele templo, e que era um deus muito poderoso. Troilo chegou no templo poucos segundos antes que Aquiles chegasse. Não é por nada que Homero passa toda a Ilíada, todo o tempo, dizendo Aquiles o de pés rápidos. Era o mais veloz guerreiro de todo o exército grego. E ele chega com pequena diferença ao altar e esbarra em Troilo e o joga no chão. Aqui, alguma coisa terrível acontece na cabeça de Aquiles. Ele que estava interessado, talvez, amorosamente no jovenzinho, lembra da missão de Atena, puxa a espada e num só golpe decepa a cabeça de Troilo. E não só isso, depois ele passa a mutilar o corpo dele num costume bárbaro que se chamava mascalismos. É ruim até de descrever. A mascalismos era algo que se fazia com o cadáver de modo a evitar fisicamente que ele pudesse voltar para assombrar os vivos ou acusar, por exemplo, o assassino. Então consistia em cortar os pés e as mãos para impedir que eles ressuscitassem. É um costume terrível que muitas vezes foi executado em campo de combate. Há versões de que Aquiles teria tentado fazer isso com Heitor e foi impedido porque os deuses estavam protegendo o cadáver do herói.
Na Orestíada, aquela trilogia de Ésquilo que nós vamos estudar, evidentemente, logo em seguida, lá a Clitemnestra mata Agamenon e logo depois ela realiza o Mascalismos, de modo a impedir que ele, ou o espírito, ou o fantasma dele, voltasse para acusá-la. Bom, enquanto Aquiles fazia essa barbaridade com o pobre Troilo, a Polixena, que estava em estado de choque, conseguiu, com todo esforço, reunir a coragem necessária para sair correndo e voltar para a cidade em segurança. Claro que Aquiles podia alegar para se defender pelo que ele fez, afinal ele é um grande guerreiro, que ele estava simplesmente eliminando um dos 3 obstáculos que impedia o fim da guerra, que ele estava fazendo o que um soldado tem que fazer, destruir o inimigo. Mas a brutalidade, a selvageria desnecessária com que ele fez isso, tinha ultrapassado os limites. Havia alguma coisa muito escura dentro de Aquiles, que aliás já se manifestou várias vezes. O que ele fez, o Troilo, mais o sacrilégio, que era inimaginável por um grego, de matar alguém dentro do templo de um deus, portanto onde estaria simbolicamente protegido, isso condenou Aquiles à morte. Aqui o destino já se manifestou. Aquiles fez isso porque quis, e isso tira inclusive a simpatia que a gente podia ter pelo Aquiles nesse momento. Depois disso, houve vários momentos em que a morte podia ter chegado. Ele podia ter morrido ao enfrentar Heitor, mas ainda não era só a hora. Ele também podia ter morrido ao enfrentar a Amazona Pentesileia, mas também ainda era cedo demais. O destino, porém, que nunca deixa pontas soltas, já vinha tramando há muito tempo o seu fim. E eu de novo recorro à minha avó. Ela olharia firme, mas meigamente para Aquiles e diria: não adianta espernear, meu filho, o que é teu está guardado. E realmente tinha uma pontinha solta lá atrás, há muito tempo. No enterro de Heitor, 6 episódios atrás, os gregos tinham estabelecido uma trégua sagrada em respeito ao pedido de Príamo, para que o funeral fosse realizado em paz fora das muralhas, sem medo de ser atacados. Os próprios chefes gregos, incluindo Aquiles, acompanharam a cerimônia mais ou menos de longe para garantir com a sua presença que o exército deles não iria se manifestar. A presença de Aquiles ali garantia, no fundo, a segurança de toda a família real de Troia. Estava toda lá reunida. Além de Príamo e Écuba, é claro, estavam os irmãos de Heitor, os mais importantes, os que tinham nascido filhos de Príamo e Écuba mesmo, porque grande parte eram filhos de concubinas, de cativas, que moravam no palácio. Mas lá estavam Paris, o Deífobo, a Cassandra, claro, e, ora, a Polixena. Polixena, esse nome começou a circular baixinho nos soldados gregos que estavam ali e chegou aos ouvidos de Aquiles. Polixena. Polixena estava ali. A filha caçula de Príamo e Écuba. A fama da beleza dela, há muito se espalhava no acampamento grego, porque os gregos sonhavam sempre com o dia em que Troia caísse e fossem divididas as riquezas e as mulheres, como era o costume. Muitos sonhavam, evidentemente, como sonhar ganhar na Mega Sena, em receber como prêmio a Polixena, que certamente seria destinada a um dos principais reis que estavam combatendo. Aquiles ficou curioso. Ele não sabia quem era a Polixena. Como seria ela? Écuba estava preparando a filha para ser a próxima rainha. Ele não ligava, evidentemente, o nome àquela moça que ele tinha visto junto à fonte naquele dia. As filhas e as noras de Príamo estavam todas ali, em fila, junto ao túmulo, mas não dava para ver o rosto porque elas estavam com véus de luto.
E ele, cada vez mais curioso, estudava ali, observava com interesse e, obviamente, destacou-se uma jovem esguia, com um porte elegante, toda vestida de branco, que de vez em quando amparava a Écuba, que não parava de soluçar. Bem nesse momento, o vento, ou a gente diria o dedo do destino, soprou e deslocou o véu da cabeça da jovem, que ele estava olhando com tanta atenção, e ele, surpreso, reconheceu aquela jovem que estava com Troilo naquele dia. Naquele dia, aliás, ele não tinha prestado atenção nela, ele mal a viu de relance, porque logo em seguida veio a perseguição a Troilo e toda aquela cena macabra que nós escrevemos acima. Quando ele tinha voltado à fonte, ela tinha sumido, por isso ele nunca mais a viu. Agora ele via. Ela tinha feições de uma verdadeira deusa. E ainda tinha aquele ar altivo, majestoso, que uma mulher tem quando sabe que vai ser rainha. E a tristeza daquele momento, naquele funeral, e a suave compaixão com a mãe que ela manifestava, tudo contribuía na cabeça de Aquiles para formar uma imagem mais impressionante ainda que a de Ifigênia, cujo sacrifício ele tinha assistido e que nunca mais tinha saído da sua mente. Aquiles tinha amargado um luto pela morte de Patroclo. E veio Pentesileia, e amoleceu o coração dele, que tinha endurecido desde aqueles dias de luto. Agora, Polixena despertava nele um outro sentimento, o sentimento que ele tinha vivido quando encontrou o Patroclo pela primeira vez. Aquiles voltou para sua tenda com os olhos sonhadores de um apaixonado. E lá longe, no Olimpo, Afrodite não pôde esconder um sorriso de triunfo. Ela tinha feito a sua parte para destruir o maior inimigo de Troia. Como todo homem apaixonado, Aquiles ficou bobo de repente e começou a fazer planos complicadíssimos, claro que todos eles com um final bem feliz, como Hollywood. O melhor de todos, na cabeça dele, e por isso ele executou, era enviar um mensageiro de confiança ao próprio Primo com uma proposta irrecusável. Primo permitia que ele casasse com Polixena e ele convencia os gregos a levantarem acampamento para voltar para a Grécia, desde que pudessem, é claro, levar Helena de volta para Esparta. Pronto. A mão invisível do destino tinha empurrado finalmente Aquiles para a ratoeira. Primo ficou perplexo com a proposta, que parecia absurda. Écuba, que também foi consultada, é claro, achou também absurda, mas agradeceu aos deuses em silêncio por estarem dando a ela essa oportunidade para vingar para sempre a morte de seus filhos. Ela chamou Paris em segredo e convenceu a preparar uma emboscada para matar Aquiles. Era um plano simples, mas infalível, dizia ela. Ele não vai escapar dessa. Tu és o melhor arqueiro de Troia e vais ter na tua mira o Aquiles sem sua armadura. É uma emboscada segura. É tiro e queda, sem correr risco nenhum, acrescentou para tranquilizar o filho. Paris concordou. Em seguida, Écuba consultou Polixena, cuja participação era fundamental. Mas ao repetir o que tinha dito antes a Paris, que não havia risco algum, Polixena, com um sorriso amargo, respondeu: em breve nossa cidade vai cair, mãe, e eu serei levada como escrava. Por isso, não tenho mais medo de nada, e pouco me importa se eu tiver que morrer para matar aquele monstro. O plano de Écuba era simplesmente enviar a Aquiles, em nome de Primo, uma resposta à mensagem, declarando que, apesar de gostar muito da proposta, porque iria salvar a cidade, ele não podia responder sem consultar antes a filha, sem consultar Polixena, e que ele não faria nada contra a vontade de sua filha, que ele amava muito.
E para que ela conhecesse melhor quem é que estava pedindo a sua mão, ele, Príamo, providenciaria uma entrevista secreta dos dois, claro que longe de todos, dos gregos e dos troianos, num local reservado, discreto, tipo assim o templo de Apolo. E ali, Aquiles podia se apresentar a Polixena e teria então mais condições de avaliar o seu pretendente. O que ele achava? E assim foi feito. Aquiles, quando recebeu a suposta mensagem de Príamo, ficou exultante como um noivo e marcou o encontro para amanhã, no dia seguinte, quando houvesse claridade suficiente para distinguir um fio de linha branca de um fio de linha preta. Em outras palavras, bem cedinho. É claro que o mensageiro instruído por Écuba não levou a Príamo a resposta de Aquiles, mas sim a ela. Os livros não registram, mas havia fortes suspeitas de que Écuba tinha avisado o próprio Apolo da armadilha, pois bem cedo, bem antes que Polixena ou Aquiles, o deus já estava na área, pairando no ar, escondido dentro de uma nuvem mais carregada, pronto para entrar em ação. Tinha chegado o grande dia. Estava meio escuro ainda quando Aquiles deixou a tenda, subiu no seu carro e rumou em direção a Troia, em direção ao templo que ele conhecia muito bem. O dia já estava clareando quando ele chegou lá e ele pôde ver no meio das árvores a silhueta da Polixena que caminhava nervosamente. Para deixá-la mais à vontade, ele, que era um guerreiro armado, ele resolveu aparecer como um civil. Deixou no carro o capacete, o escudo, a lança, a sua couraça, e se aproximou e avançou sorrindo em direção a Polixena e, sem saber, também em direção à própria morte. De trás de uma árvore, Paris fez vibrar o seu arco e a flecha, com a sua ponta farpada, embebida em veneno, partiu em direção a Aquiles. Nesse momento, Apolo, invisível, desviou a seta para o tornozelo de Aquiles, porque diziam esse era o único ponto vulnerável do seu corpo. Aliás, esse problema da invulnerabilidade vai ser mais bem esclarecido no nosso material exclusivo. No mesmo instante em que Aquiles ouviu o zumbido da corda do arco, ele sentiu uma dor aguda, até então desconhecida. E o sangue jorrou, correndo pela haste da flecha, que tinha atravessado seu tornozelo, com o veneno entrando em suas veias imediatamente, e uma súbita vertigem derrubou-o no chão, sem forças mais para levantar. Assim que Aquiles foi atingido, o Apolo saiu da nuvem que ele estava escondido e tratou de sair da cena o mais discretamente possível. Tinha sido perfeito. Ninguém podia suspeitar que ele estava ali desviando a flecha para o ponto exato. Para os que assistiram à cena, tanto os guerreiros na planície quanto os deuses lá em cima, Paris, o melhor arqueiro de Troia, simplesmente tinha conseguido acertar o alvo que ele visava. Apolo estava satisfeito. Elevou-se nos ares, foi se aproximando de mansinho do Olimpo e ninguém parecia ter notado coisa alguma. Seu plano tinha dado certo, ninguém ia saber de nada. E mal conseguiu esconder um sorrisinho satisfeito de triunfo quando se deu conta de que Hera vinha em sua direção cuspindo fogo pelas ventas. Que cachorrada maluca você fez hoje com Aquiles, Apolo? Já esqueceu daquela festa toda em que os deuses se reuniram? Lembra com Peleu e Tétis para celebrar o casamento deles? Lembra que você era um dos mais animadinhos de todos, dançando, cantando, com aquela tua lirazinha na mão? E o brinde? Pois não foi você quem levantou a taça cheia de néctar para desejar toda a felicidade do mundo para o filho que o casal viesse a ter? E você jogou tudo isso no lixo para torcer a favor de Troia, uma cidade que sempre tratou você tão mal? E pior ainda,
Você nem levou em conta que Aquiles é um dos nossos, já que é filho de uma deusa, e você preferiu ajudar aquele Paris, um pavãozinho enfeitado, que desrespeita os lares alheios e rouba a mulher dos outros? Seu tolo! E agora, com que cara você vai olhar nos olhos de Tétis, cujo filho hoje você assassinou? Diga, anda! Assim ela falava, quase gritando, e o jovem Apolo ouvia tudo de cabeça baixa, sem coragem de encará-la, sem dizer nem bolacha. Pois Hera, se normalmente já tinha o respeito de todos por ser a primeira dama do Olimpo, quando ficava furiosa, então era uma verdadeira força da natureza que o próprio Zeus temia. Prudentemente, então, ele se afastou em silêncio, envergonhado, e foi sentar longe dos outros, ouvindo de passagem os resmungos críticos dos deuses que apoiavam os gregos. Mas os outros, os que torciam por Troia, vieram cumprimentá-lo sorrateiramente, claro, cuidando para não ser apanhado pelo radar de Hera e atrair a fúria da deusa sobre eles. Lá embaixo, na planície, Aquiles agonizava, mas não tinha perdido seu ímpeto de guerreiro. Com um puxão decidido, conseguiu arrancar a ponta ensanguentada, mas sentiu que sua vida se esvaía com o sangue que jorrou mais ainda do ferimento. Mesmo assim, com a visão já ficando turva, ele ainda tentou se reerguer para enfrentar quem o tinha ferido. Pouco a pouco, com cautela, um bando de troianos foi se aproximando em silêncio, fechando um círculo a seu redor, mas ninguém tentou se aproximar dele para desferir o golpe final. Simplesmente permaneceram ali, respeitosos como caçadores ao redor de um leão ferido, vendo seu grande inimigo morrer. Já sem forças, deitou a cabeça no chão e olhou pela última vez para o céu azul da manhã. Estava morto. Para o material exclusivo deste episódio, nós separamos 3 peças. Primeiro, Ovídio, na obra Metamorfoses, escreveu sobre Memnon, lá no livro 13. A gente pegou esse trecho e traduziu especialmente por causa da manifestação da deusa Aurora a Zeus, que ela faz uma súplica e pede que Zeus conceda glória ao seu filho que é morto por Aquiles. É uma belíssima história que explica, inclusive, de onde vem o Orvalho da Manhã. Antes de Homero ser redescoberto, as versões mais conhecidas da morte de Aquiles, elas vinham de Dares, o frígio, e de Dictes de Creta. Eram textos latinos tidos como relatos históricos por muitos séculos. No material, nós mostramos o que essas fontes nos contam, em que pontos elas divergem e o que elas têm em comum. Tem também um texto do professor Moreno sobre a famosa ideia de que Aquiles seria invulnerável, salvo no calcanhar, que vocês vão ver que é uma versão tardia, que não está em Homero. O professor explica como essa narrativa surgiu e por que ela acabou se impondo. E tem também uma seleção de representações artísticas de cenas e mitos tratados neste episódio. O material já está disponível lá na área do apoiador e para ter acesso, basta apoiar em noitesgregas.com.br/apoiar. O link está na descrição do episódio. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.